Hoje à noite nós vamos vamos continuar com a nossa série de mensagens chamado Íntegro. A maioria de vocês talvez já sabem, se você estava aqui nessas últimas semanas, você sabe que estamos baseando essa série de mensagens na vida de José, tá? No livro de Gênesis, do Antigo Testamento. E até agora nós temos visto claramente, através da vida dele, como uma pessoa íntegra vive a sua vida. Em vários momentos da sua vida, como ela acaba lidando com diversas circunstâncias da sua vida, tá? E eu quero relembrar vocês rapidamente sobre o que significa a palavra integridade, tá bom? É a característica ou a qualidade de quem é honesto e que é incorruptível. Uma outra definição é a condição do que não sofreu alteração, que não foi quebrado nem atingido. Tá bom? Então, nas minhas palavras, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, ela é correta, ela é incorruptível. E ela permanece desse jeito, ela permanece sendo honesta e correta na sua vida, no seu dia a dia, independente das circunstâncias. Independente do que acontece, tá? Em qualquer momento da sua vida, ela permanece firme na sua honestidade, firme na sua fé, tá? Ser íntegro é ser comprometido com a verdade, e a verdade baseado na palavra de Deus. É ser comprometido a sempre fazer o que é correto, tá bom? O que é correto, o que é reto, o que é nobre, de acordo com a palavra de Deus. Agora, hoje tem muitas pessoas que querem ser retos e honestos, e até falam, não, eu sou reto, sou honesto, eu busco a fazer as coisas certas. Porém, se de repente ela precisar abrir mão um pouco das suas convicções, da sua fé, dessa honestidade, para não sofrer consequências negativas, ou para não ser prejudicada, ou para ela até adquirir ou obter um certo sucesso que ela não tem, se for necessário ela faz. Isso não é integridade, tá? Isso não é integridade. A integridade tem tudo a ver com consistência. Uma pessoa verdadeiramente comprometida com o que é certo, o que for e o que é verdadeiro. E na vida de José você vê isso, essa consistência, não é verdade? Se você estava com a gente até esse ponto, você tem visto ele, uma pessoa consistentemente honesto, correto, mesmo enfrentando todos os problemas que ele enfrentou, até o ponto em que nós estamos, tá? Ele continua sendo fiel a Deus. Ele não permite com que as circunstâncias da sua vida muda ou afeta o seu interior. O caráter dele continua o mesmo o tempo todo e é incrível. É inspirador a forma com que ele consegue ficar com seus olhos fixos em Deus o tempo todo, sem abrir mão das suas convicções, sem abrir mão da sua fé. E quando eu olho para isso, antes da gente entrar mesmo na história, no livro de Gênesis, eu quero só fazer a pergunta e eu respondo também essa pergunta. Por que nós estamos falando tanto sobre isso? Por que nós estamos falando tanto sobre esse assunto, a integridade? Será que é tão importante mesmo que eu, como cristão, vivo uma vida íntegra, constantemente, sempre, todos os dias? A resposta é simples, a resposta é sim. É muito importante. Por quê? Porque hoje o cristianismo, creio eu, tem uma reputação que não é tão bom nos olhos do mundo. Já conversei com várias pessoas antes de conhecer a Cristo, que contava qual era a sua visão em relação aos cristãos e o cristianismo. E por que eles têm uma visão talvez negativa sobre o cristianismo? Tem tudo a ver com integridade. Uma falta de integridade com muitas igrejas, com muitos cristãos e sim, muitos pastores e líderes de igrejas. Sabe, o mundo olha para nós e eles até sabem e reconhecem que nós devemos viver de acordo com um padrão moral diferente do que o mundo vive. Eles sabem disso. Só que quando eles olham e analisam um pouquinho mais por perto um cristão de hoje ou uma igreja,
eles enxergam que nós muitas vezes declaramos a viver de uma certa forma, até tentamos forçar outros e eles viver desse padrão, mas muitas vezes nós não vivemos dessa forma. Isso não é honestidade, isso na verdade é ser corrupto. É falar que você acredita, declarar que você acredita uma coisa, mas viver a outra. Então, por que é tão importante para viver uma vida íntegra? Por que é importante você viver? Além de você agradar a Deus através da sua conduta, que isso é o principal, você vai ser uma testemunha de Jesus Cristo através da sua conduta. E nós vemos na história de José que ele é reconhecido como um servo de Deus e que as pessoas ao seu redor percebem que Deus estava com ele. Nós vamos ver hoje que entre um diálogo de José e o faraó, ele até repara que o Espírito Divino estava sobre ele, por causa da forma com que ele se comportava. Então, se você quer ser uma pessoa que leva Jesus Cristo para o mundo, seja íntegra. E isso é algo que a igreja sempre entendeu, desde o começo. A igreja sempre entendeu que nós devemos viver esse tipo de vida. Eu quero ler para você um trecho de uma carta que um homem chamado Plínio, o jovem, ele foi um escritor romano, que se referiu ao cristianismo em seus escritos, mais ou menos, pouquinho menos de 100 anos depois que Cristo morreu. Esse homem escreve isso, e olha, ele não era cristão, ele estava escrevendo sobre os cristãos. E olha o que ele fala. Eles, falando sobre os crentes, eles afirmaram que sua única culpa, seu único erro, era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer, num certo dia determinado, quando então cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, olha só, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, nunca mentirem e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Para mim é uma definição perfeita de integridade, não é? A igreja sempre entendeu que nós como cristãos somos chamados a viver dessa forma, para a honra e glória de Deus, e para as outras pessoas enxergar Cristo através de nós. Então sim, por isso que nós vamos gastar um bom tempo nessa série falando sobre isso. Eu espero que você tenha levado isso a sério. Eu espero que você está praticando isso, ou se esforçando a viver dessa forma. Agora vamos voltar para a nossa história. Semana passada o pastor Nanim pregou uma ótima mensagem. Se você perdeu a mensagem, pode entrar no nosso canal do YouTube, tá? E procurar. Ele parou no versículo, depois do capítulo 40. Lembra até esse ponto tudo que José passou. Tá? Lembra, era odiado pelos seus irmãos, foi vendido como um escravo pelos seus próprios irmãos. E uma coisa que eu não tinha reparado, mas dessa semana preparando essa mensagem, eu vi em Salmo 105, o salmista ele descreve aquele momento quando José é vendido como escravo. Ele dá uma imagem impressionante daquele momento, e eu quero mostrar para vocês. Salmos 105, versículos 17 a 19. Diz, mas enviou, falando de Deus, que Deus enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e ferros, e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Dá para entender a imagem de um rapaz jovem, 17 anos, com ferro em volta do seu pescoço, correntes em volta dos seus pés, sendo arrastado como um animal para longe da sua família. É uma imagem diferente do que eu tinha. Sabe, ele não foi vendido para aquela caravana, e aqueles rapazes mercadores não falaram, ô José, chega aí, dá um pulinho na minha carruagem, você pode sentar na frente, vamos embora. Não, ele é tratado como um animal, como um escravo, injustamente. Ele foi levado ao Egito, vocês sabem disso. Lá ele foi vendido para o Potifar, que era o capitão da guarda do faraó. Lá ele permanece fiel, permanece íntegro, dedicado a Deus. E por causa da sua integridade, ele é promovido
para a posição mais alta como oficial na casa de Potifar. Ele se torna o administrador principal de tudo que Potifar possuía. Aí vocês sabem também que depois de um tempo, a esposa de Potifar tentou seduzir o José, convidou ele a ter relações sexuais, ele rejeita esse convite, e por raiva, ela acaba mentindo e acusando ele de ter tentado estuprar ela. Potifar, claro, acredita na sua esposa e manda ele para a prisão. Que vida, né, até agora, que dificuldade. Lá ele reconheceu 2 homens, o pastor Nani pregou sobre isso a semana passada, o copeiro e o padeiro do faraó. Foram lançados na prisão, tá? Ofenderam o rei, e lá cada um teve um sonho. E através do poder de Deus, ele revela para José qual era o significado do sonho de cada um. Um voltou a servir o rei, o outro foi assassinado pelo rei. Tá? E eu olho para isso e eu penso, como que esse rapaz conseguiu manter a sua integridade com tudo isso que aconteceu? Sabe, os meus problemas parecem desse tamanho quando eu começo a ler coisas dessa. Hoje nós olhamos para os nossos problemas e são significantes, são importantes. Mas às vezes a gente olha para a palavra de Deus e fala, como que esses caras perseveraram fiéis a Deus por meio de tudo isso? E a resposta também é simples, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Em todos os momentos Deus estava com ele. E olha, foi a presença de Deus que motivou José a permanecer prosseguindo em frente, fiel, sem abrir mão da sua fé em Deus. Nós hoje servimos o mesmo Deus, você entende isso? O nosso Deus não mudou desde aquela época até hoje. Ou seja, se você está numa situação complicada e difícil e sofrendo, talvez injustamente, entenda que Deus está com você. Ele não nos abandona, nunca nos abandona, independente do tamanho do problema que nós temos. Muitas vezes nós nos afastamos dele, não é verdade? Quantas pessoas, quando estão passando por dificuldades, se afastam de Deus em vez de correr para Ele? Tem pessoas que até abandonam a Deus por causa dos seus problemas. Mas Deus, Ele nunca é quem abandona. Quero dizer para você que a mesma força que Deus deu para José, Ele tem para te dar. Ele tem isso para você. Se você hoje à noite está passando por uma dificuldade, você sente que está numa prisão, a mesma graça que Deus derramou sobre a vida de José, Ele pode derramar sobre a sua vida. E você vai superar qualquer provação que você enfrentar, com a graça e a presença de Deus, mas você tem que confiar, você tem que confiar. Abre comigo em Gênesis 41, por favor, se você tem a sua Bíblia. Gênesis capítulo 41. Vamos ler junto então, versículo 1 diz assim: Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho
E cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Vamos parar aqui rapidamente. Então aqui é a cena, beleza? Um menino, ou um jovem ainda, hebreu, escravo, está agora diante do homem mais poderoso na face da terra naquele momento. Um homem que tem o poder de matar o José por qualquer razão. Se ele for ofendido com qualquer resposta de José, ele pode mandar matá-lo. E José, com certeza, eu creio, estava pensando no padeiro naquele momento. Esse é o cara que assassinou o padeiro quando eu estava na prisão junto com ele. E antes da gente ler a resposta de José, eu quero te dar um contexto rapidamente. Os egípcios, eles eram extremamente religiosos. Extremamente religiosos. Eles eram idólatras, tá? Eles acreditavam em vários deuses diferentes. Mas eles também acreditavam que entre todos os deuses existia um que era o Deus supremo. E olha, não era o Deus que José servia. Definitivamente não era o mesmo Deus que José servia. Na verdade, ele acreditava que era o Deus do sol. E olha que mais, Potifar também acreditava, ou não Potifar, desculpa, o faraó também acreditava que ele era o mediador principal entre os seres humanos e os deuses. Ele tinha aquela conexão diferente, especial, esse contato diferente com os deuses. Esse é o contexto. Agora, versículo 16, José respondeu: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José podia ter pensado naquele momento: se eu falar sobre o meu Deus, para uma pessoa que não acredita no meu Deus, eu posso ofendê-lo. Eu posso até ofender a sua religião. E isso pode realmente me prejudicar até o ponto de eu morrer. Ele podia ter pensado nisso. E ele podia ter deixado o medo impedi-lo de honrar e glorificar e declarar o poder, a soberania e a majestade do Deus dele. Ele estava numa situação muito complicada. Sabia exatamente o que podia acontecer com ele. Mas como nós vimos a resposta, ele corajosamente declara quem é o Deus dele. Quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E que esse Deus, o Deus dele, tem o poder. Tem o poder para revelar qual é a resposta, qual é o significado. E eu estava pensando, o que a resposta dele implicou? Qual era a mensagem por trás da resposta de José? É o seguinte: faraó, você serve muitos deuses. Você é um mediador entre os deuses. E você não sabe, seus deuses não podem revelar para você o que você sonhou? O meu Deus pode. Ou seja, os seus deuses são falsos, porque não têm poder de revelar para você. O meu Deus é verdadeiro. E eu vou te mostrar que Ele é o único Deus verdadeiro. O único que tem esse poder de revelar sonhos. Corajoso. Isso é coragem. Ele não abriu mão da sua fé naquele momento de dificuldade. Mesmo enfrentando consequências, ou possível consequências negativas, ele não abre mão. E quantas vezes nós, hoje, deixamos o medo de ofender alguém, de alguém ficar chateado conosco, nos impedir de declarar quem é o nosso Deus.
Quantas vezes? A pessoa íntegra, ela fala, olha, estou nem aí com as consequências. Claro que eu vou declarar ele com amor, sabe, com respeito, mas eu não fico quieto. Quando eu tenho uma oportunidade de falar sobre a minha fé, sobre o meu Deus, eu falo isso. Eu não abro mão das minhas convicções e a minha fé por causa do medo, mesmo se for custar a minha vida. E ao longo da história do cristianismo, você vê milhares e milhões de homens e mulheres íntegras que não abriram mão da sua fé, que se levantaram e declararam a sua fé e morreram por causa disso. Além da coragem, você vê a humildade desse homem. Quando quando o faraó fala, eu fiquei sabendo que você consegue interpretar, ele fala, não, eu não. Isso não depende de mim. Eu não tenho esse poder. Se eu conseguir fazer algo milagroso, ou se eu conseguir realmente te dar a resposta, é tudo Deus. Toda a honra e a glória é para Ele. Mais uma vez, o homem íntegro diante de Deus, ele vive em humildade. Ele serve, talvez até faz grandes coisas, só que sempre ele dá a honra e a glória para Deus. Voltando para a introdução da mensagem, como eu falei que muitos pastores e líderes não agem com integridade, é muitas vezes nesse ponto. Estão lá declarando a palavra, fazendo milagres e coisas acontecer. Você não escuta eles falar muito sobre quem estava por trás daquilo. Eles gostam da atenção, eles querem receber os elogios. O José não. E em versículos 17 a 27, você vê o faraó explicando para ele qual foi o sonho. Eu não vou repetir porque nós já sabemos. Versículo 28. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Mais uma vez, você vê, Deus mostrou. Eu vou falar. Eu estou sendo um instrumento usado por Deus, mas no final das contas é Ele. Mais uma vez, declarando o poder do nosso Deus. Versículo 29, ele fala, 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Tá bom? Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa, que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Não tinha isso marcado nas minhas anotações aqui, mas mais uma vez, é ele falando, faraó, você é poderoso aqui nessa terra, você é grande coisa aqui, mas é Deus que controla as coisas. Você e o seu reino vão passar por muita dificuldade, e você não tem nada que você pode fazer, porque é o Deus que eu sirvo, que tem o controle sobre tudo, até os tempos. Versículo 33, procure agora o faraó, um homem, tá difícil hoje, hein? Criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Mais uma vez, você vê que ele reconhece Deus agindo na vida de José. Você quer que Deus age por meio de você? Você tem esse desejo de ver Deus trabalhar e agir através de você? Vive uma vida honesta, reta, incorruptível. Você pode ter certeza que Deus vai te usar e que as pessoas vão reconhecer Deus em você.
E mais uma vez você vê a confiança. Potifar confiou em José. Depois o oficial no controle da prisão confiou em José. E mais uma vez agora o faraó, por causa da integridade de José, confia nele. Lembra que nada disso que ele falou aconteceu até agora. Era só tipo assim, ele falando. É isso que vai acontecer. E o faraó acredita. Pessoas íntegras são pessoas de confiança. Versículo 39. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente, os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Olha só, versículo 44. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífara, sacerdote de Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Último versículo aqui, 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Que mudança na vida dele. De um dia para o outro, a situação dele completamente muda. Pensa nisso, naquela manhã ele acordou na prisão como escravo. Naquela mesma noite ele foi dormir como o oficial mais poderoso do palácio do rei. É incrível como Deus consegue mudar as nossas situações, como Ele consegue nos levantar e nos levar para fora da prisão, quando nós confiamos nele, quando nós somos pacientes. Quando nós perseveramos no meio da dor e sofrimento, esperando no tempo certo dele, ele vai, no final das contas, nos levantar e nos abençoar. Eu creio nisso. O problema é que muitos de nós não temos essa paciência que ele teve. 13 anos ele passou por tudo aquilo. Você viu que no final, disse que ele tinha 30 anos. Com quantos anos ele foi para o Egito? 17. Estou fazendo a matemática certa aqui? 13 anos. Como escravo, sendo maltratado, sua reputação foi totalmente destruída, seu caráter defamado, morando na prisão, mas ele permaneceu firme, consistente, perseverou. E eu creio que isso, claro, era o plano de Deus o tempo todo, sabia? O plano de Deus desde o começo era para ter o José como segundo no poder de toda a terra de Egito. Mas eu quero que você entenda isso, nós estamos quase terminando. Para tudo aquilo acontecer, ele tinha que passar pelas dificuldades. Vocês estão me ouvindo mesmo? Para tudo isso acontecer, para José chegar nesse ponto da sua vida, para ele chegar no palácio, ele tinha que passar pela prisão primeiro. Era necessário que ele passasse pela prisão. Ele nunca poderia ter chegado ao palácio, se antes não estava na prisão. E ele nunca estaria na prisão, se antes ele não foi defamado pela esposa de Potifar. E ele nunca estaria naquela situação, se antes ele não foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Você vê como Deus, ele faz todas as coisas encaixar certinho.
Como mesmo com dores, sofrimentos, problemas e dificuldades, como Deus o soberano, e Ele tem esse plano, como Ele vai montando e colocando as coisas certinho em ordem, porque Ele sabe o que Ele quer fazer com a sua vida, e Ele tem o poder de fazer com que tudo, no final das contas, dão certo para você. Desde que você permanece firme e crendo e confiando nele. Todas as dificuldades foram necessárias e importantes para Ele. Olha, nós temos o privilégio de abrir o livro de Gênesis e ver a história dele por completo, né? A gente sabe que naqueles momentos que ele estava passando por tudo isso, a gente estava pensando, não, mas no final ele vai estar no palácio. Ele não sabia disso. Ou seja, com 17 anos, com ferro em volta do seu pescoço, corrente nos seus pés, sendo arrastado para longe da sua família, ele não está lá pensando, que da hora! Isso é muito legal, porque agora eu estou indo para o Egito e um dia eu vou estar no controle de tudo. Não, ele não sabia disso. Ele apenas sabia, olha, eu não sei o porquê que isso está acontecendo, eu não entendo porquê que Deus está permitindo isso na minha vida, mas olha, eu vou crer que Ele tem um propósito para a minha vida, eu vou crer que no final das contas Ele tem um plano para mim, então eu vou apenas perseverar com paciência, eu vou continuar mantendo a minha integridade, independente do que eu for encarar agora mais para frente. Deus, Ele não revela para nós o final das nossas próprias vidas. Ele não fala para a gente exatamente como vai acontecer tudo na nossa vida. Ele quer que nós cremos nele. Ele não revela talvez exatamente por que você está doente agora, ou por que você está passando por dificuldades financeiras, ou em relacionamentos difíceis. Mas Ele quer que você crê que mesmo no meio de tudo isso, mesmo com essas dificuldades, Ele está encaixando essas coisas no lugar certo, para te levar para um lugar de bênção. E não é uma mensagem sobre prosperidade, mas bênçãos espirituais, maturidade espiritual. Eu também estava pensando, será que Deus não podia ter simplesmente colocado ele de uma forma sobrenatural no palácio? Ele podia ter feito isso. Às vezes, talvez a gente pensa, por que ele tinha que passar por tudo aquilo primeiro, sabe? Podia ter evitado isso. Ele podia ter feito isso. Mas como seria um menino de 17 anos em controle da terra do Egito toda? Como é que seria um menino sem experiência nenhum lá nessa posição? Não daria certo. Não daria certo. O que isso nos mostra? É que Deus estava preparando ele para aquela posição, por meio de cada fase e etapa da vida dele. Deus estava lá aperfeiçoando José, deixando ele ganhar experiência e maturidade e sabedoria. Deus estava preparando ele, cuidando dele, exatamente para aquele momento da sua vida, para que quando ele chegasse lá, ele iria saber como realmente cumprir a sua função. E através da sua função, gente, ele preserva a nação de Israel. E aí, isso é importante? Claro que é. O nosso Salvador veio desse povo. O nosso Salvador veio desse povo. E ele foi usado, José, como uma grande peça. Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus, Ele age em todas as coisas. Se você ama a Deus, Ele vai agir nos momentos bons da sua vida, no momento que você está se sentindo bem e as coisas estão indo bem. Ele também vai agir nas dificuldades, os problemas, a dor e o sofrimento. Mas tudo isso é para o seu bem, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Então, mais uma vez, se você está num momento difícil agora, seja o que for, ou se você um dia, na verdade, sabendo que um dia você vai enfrentar dificuldades, que a nossa vida é assim, né? Coloca isso na sua mente, que são através das provações que nós somos moldados.
Através das provações nós somos aperfeiçoados. Através das dificuldades nós aprendemos a viver vidas íntegras. O que será que José estava pensando naquela noite que ele foi promovido? Quando ele deita sua cabeça naquele travesseiro. O que será que estava passando pela mente dele? Eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele começou a refletir de tudo que ele tinha que passar até chegar a esse ponto. Eu imagino um sorriso no rosto dele, pensando: agora eu entendo. Agora eu entendo porque eu fui vendido. Agora eu entendo porque Deus permitiu aquela mulher mentir sobre mim. Agora eu entendo porque eu fui lançado na prisão. Era para chegar a este ponto, a este momento, para ser usado por Deus. E em conclusão, eu quero relembrar você dos 13 anos. E nós vamos terminar com isso. 13 anos é muito tempo. Talvez você, no meio da sua dificuldade, parece que está demorando uma eternidade. E talvez você tenha orado muito: Deus, tira isso de mim, tira essa dor, me cura, ajuda o meu relacionamento, me ajuda no meu trabalho, ou me ajuda a encontrar um trabalho, não sei. Mas sim, no meio das dificuldades parece muito tempo. Seja paciente, porque no momento certo, no tempo de Deus, Ele pode te tirar dessa prisão, e Ele vai te tirar, enquanto você permanece íntegro. Tiago 1, 2-4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Isso significa: deixa isso acontecer, tenha paciência, deixa esse processo continuar, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E eu tenho certeza que no final das contas, nós vamos ter a oportunidade de tomar um passo para trás e refletir no nosso passado. E refletir sobre todos os momentos difíceis, cada provação, e nós vamos entender o porquê que passamos por tudo aquilo. E que tudo aquilo foi necessário, importante e valeu a pena, porque Deus tem agido na sua vida, e que através disso tem te transformado. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela sua palavra. Senhor, às vezes as pessoas não querem ouvir que o Senhor permite provações, que muitas vezes o Senhor enxerga a nossa dor e o sofrimento, mas por um tempo permite que nós passamos por isso. Que possamos hoje à noite sair daqui entendendo que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom, que o Senhor tem um plano e um propósito. E que qualquer provação que estamos enfrentando hoje, ou futuramente, possamos enxergar como uma oportunidade para crescer, para ser moldado, para ser transformado. Que possamos confiar que o Senhor está nos preparando para ser usado grandemente na sua obra. Mais uma vez eu te agradeço. Esteja com aqueles que estão na prisão da sua vida. Que como José, mesmo nas dificuldades, sentiu a tua presença, que cada um de nós possamos sentir a sua presença no meio das dificuldades e provações. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nosso eterno e suficiente Salvador. Amém. Amém. Podemos nos levantar neste momento, nós vamos cantar mais um louvor. É um momento de louvor, você pode refletir sobre a mensagem. Talvez você tenha que falar com Deus em relação àquilo que você ouviu. Talvez hoje você precisa pedir por paciência, mais paciência.
perseverança e mais fé. Que Deus possa falar ao seu coração neste momento.